Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Argumento do canto 8. Adão interroga o arcanjo acerca do movimento dos corpos celestes. Teve resposta duvidosa e ouviu a exortação para antes se ocupar na indagação de coisas cujo conhecimento lhe seja de proveito maior. Convence-se dessa verdade e, desejoso de mais demorar ainda Rafael, relata-lhe o que lhe lembra desde que foi criado. Como veio ao paraíso, sua conversação com Deus a respeito da solidão e da sociedade tão necessária ao homem, seu primeiro encontro e suas núpcias com Eva. Sobre este assunto aconselha-o também o arcanjo, e depois de repetir-lhe as admoestações, retira-se. Canto 8. Já tinha a narração findada o arcanjo, e ainda a voz sua no encantado ouvido de Adão ressoa, que ainda o crê falando, e porque nada perca, atento escuta. Mas logo, como quem de êxtase acorda, destarte lhe responde agradecido. Que dignas graças, que devido prêmio te posso eu dar, historiador divino, que assim, saciado, tens tão largamente a sede de saber que me abrasava, tendo a condescendência tão amiga de relatar-me coisas estupendas que eu jamais de outra sorte descobrira. E o que ouço agora com prazer e arroubo atribuindo a devida glória delas ao sábio Criador? Resta, contudo, em minha mente dúvidas que certo resolver podes com franqueza pronta. Quando esta bela máquina contemplo, este mundo que os céus e a terra formam, e aprecio as grandes respectivas, acho esta terra um grão, um ponto, um átomo, comparada ao sublime firmamento, com todos esses lumes numerosos que parecem girar no espaço imenso, que imenso o provam deles as distâncias e o diurno velocíssimo regresso. Observo que em redor da terra opaca, deste átimo, deste ponto, eles volteiam tão somente ocupados de dia e noite a ministrar-lhe luz, sem que aproveitem a demais extensão imensurável. Raciocinando então, muito me admira como tão sóbria e sábia a natureza caísse em tais desproporções, criando com mão supérflua corpos tão sem conto, de muitos mais nobreza, vulto e brilho, de rotações perpétuas, incansáveis, para este uso somente, enquanto a terra, que por giro menor se moveria mais facilmente, em tempo menor longo, a seu fim chega, imóvel, sedentária, servida por mais nobres astros que ela, dos quais, como tributo, aceita ufana o calor que a fecunda, a luz que a doura, por viagens tais e tantas conduzida, e ligeireza tal que não avondam para avaliá-la os inúmeros que temos. Assim falou Adão. Seu porte abstrato o inculca entrado em pensamentos grandes. Eva, que um tanto à parte se assentava, do esposo o intento vê, ergue-se, e logo com majestade humilde e ingênua graça, que ateava a quem havia o doce anelo de que nunca dali se lhe ausentasse, dirige os passos ao vergel viçoso. A observar como as árvores, as plantas, que dispusera lá, preparam, brotam as flores, os botões, gomos e frutos, que dela à vista e pela mão tocada se abrem e crescem com presteza ovante. Mas não se entenda que ela se retire porque discursos tais não a deleitem, ou porque seus ouvidos não se ajustem a quanto há de sublime. Ela se guarda para o prazer de ouvir a Adão dizer-lhes. Sendo ela única ouvinte, antes do esposo, quer sabê-los que do anjo a quem perguntas não ousara fazer. Tão fáceis no outro que amáveis digressões, ela o sabia, havia de entremear no grande assunto. Também entrando conjugais carícias, que ela cheia de amor nem só palavras dos lábios dele receber costuma. Onde se ajunta agora um par como este, unindo o mútuo amor, lealdade mútua,
Lá se retira, tem de deusa o porte, e não sem corte vai porque é rainha. Das graças mais gentis, soberba pompa sempre a rodeia. De seu ar divino, despendem-se desejos fulminantes para todos os olhos que, admirados, procuram sempre apacentar-se nela. Eis Rafael benévolo, agradável, às dúvidas de Adão assim responde. Tuas indagações, tuas perguntas, eu não condeno. Os céus, que a ti te mostram, são do Supremo Deus o livro aberto, onde de suas obras os prodígios ler podes e aprender como se medem as horas, dias, meses, quadras, anos. Logo que isto alcançares, não te importe se o céu se move ou se move a terra, ou se a respeito tal tu bem calculas. Do arquiteto imortal a augusta ciência esconde tudo o mais de homens e de anjos, e seus grandes segredos não divulga, ao exame dos que antes só deviam admiração humilde tributar-lhes. A fábrica dos céus ele abandona a fátuas conjecturas e argumentos, talvez para sorrir quando insensatos com vastas opiniões, lhe dado estudo, componham no porvir do céu os moldes. As estrelas ao cálculo submetam, deem vibração à máquina do mundo. Desmanchem-na, fabriquem-na de novo para de inconvenientes ressalvá-la. Quando cinjam com círculos a esfera, concêntricos, excêntricos, confusos, com ciclos, epiciclos, uns sobre outros. Pelo teu raciocínio, bem conheço, e tu serás de tua estirpe a norma, que entendes que esses corpos fulgurantes maiores do que a terra não deviam servir à terra, que é menor e opaca, que não devia o céu fazer tais giros, e a terra, a só que se utiliza, queda. Primeiro atende que a grandeza, o brilho, só por si primazia não infundem. Comparada com os céus, pequena, opaca, pode a terra possuir mais excelência, bem maior do que o sol, que estéril brilha, cuja virtude improdutora nele só na terra frutífera se mostra. Ali os raios seus de outra arte inúteis vigor adquirem, mil efeitos causam. Conclui, entanto, que em serviço à terra esses brilhantes orbes não fulguram, mas em serviço a ti que a terra habitas. Do céu o âmbito ingente é quem mais pode falar do seu autor no imenso gênio, que as amplas raias lhe estendeu tão longe, que tão vasto edifício ergueu no espaço. Contente-se o homem de saber que mora em uma habitação que não é sua. Tão grande espaço ocupar não pode. Só pequena porção habita deles. O uso do resto só o Eterno o sabe. De sua onipotência tu deriva a rapidez inúmera dos astros. Ele que dota as corporais substâncias de quase espiritual velocidade, que tu bem aprecias, atentando que eu hoje de manhã parti não cedo dos elevados céus de Deus morada, e cheguei antes do meio-dia ao Éden, distância para sempre inexprimível por números que tenham nome no orbe. Dando o mover-se aos céus, assim me exprimo para o motivo inválido mostrar-te, que em dúvidas te lança, mas contudo nada te afirmo, posto que isto quadre a ti, que tens morada aqui na terra, para os caminhos seus deixar a salvo da pertinaz indagação humana. Deus colocou da terra os céus tão longe, de sorte que, se ousasse a humana vista querê-los indagar, errasse sempre, e vantagem nenhuma conseguisse. Mas que disseras tu? Se o sol brilhante deste universo teu o centro fora, e os demais astros em diversos giros por atração recíproca, obrigados andassem dele em torno, em 6 percebes vaga carreira, erguida, baixa, oculta, progressiva, retrógrada, parada. E que dissera se, como eles, fosse a Terra tua o 7º planeta, indo insensivelmente circulando, com movimentos 3, diversos todos, ela que tão imóvel te parece? Dado isto, atende que admitir não podes que em rumo oposto e em direção oblíqua esferas diferentes se revolvam,
para trabalho enorme o sol poupares, e ao rombo que supões, mas não observas, por cima das estrelas, presidindo da noite e dia ao círculo alternado. Não ganhas nada em conhecer-se a terra sobre o oriente rolando e em próprio moto. Vai em busca do dia e segue a noite com a face oposta que do sol se esquiva, enquanto dele a luz resplandecente a outra face lhe doura e lhe abrilhanta. E que disseras se essa luz, que corre do ar espaçoso às diáfanas campinas, repercutida pela diurna terra, vai alumiar a lua, qual de noite a luz da lua a terra se alumia? Talvez existam, como nesta, na outra, habitantes gentis, campos fecundos, que de tão mútuo auxílio se aproveitem. Vês ali manchas que parecem nuvens. Nuvens dão chuva, chuva, frutos cria em solo fértil que nutrir bem podem, os que por sorte ali nascido houvessem. Talvez também que a descobrir tu chegues, mais sóis que de outras luas se acompanhem, cujas luzes, os sexos dois possuindo, se unam, se comuniquem, se propaguem, e o mundo assim animem, entranhando em cada orbe prolíficas virtudes. Talvez também que tão imenso espaço nenhum vivente espírito o povoe, e antes deserto inabitável seja, só próprio a transmitir à luz os raios descidos lá de tão longínquos orbes sobre este. O só que se orne de habitantes, e que a seu turno lhes reenvie logo. Todas estas hipóteses dão aso a intermináveis, férvidas disputas. Mas se isto é certo ou não, se as soltas no éter da terra em torno o sol se eleva e gira do oriente vindo em flamejante pompa, ou se do sol dá volta ao disco a terra, do ocidente avançando imperceptível e ao mesmo tempo sobre si rodando em seu eixo macio sonolento, te embala e leva a ti qual leva os ares. Esse oculto problema não te canse. Deus na altura dos céus mui bem o entende. Temer, servir a Deus, a ti só cumpre. Segundo lhe aprouver, dispor o deixa, dos mais viventes onde quer que assistam. De quanto ele te deu, contente goza. No Éden e em Eva tens a humana dita. São para ti os céus muito elevados, para o que neles possa conheceres. Sê modesto, com a ciência não te ufanes. Tua existência e cômodo só busca. Se outros mundos existem, não indagues. Nem se neles habitam criaturas, qual delas seja o grau, estado ou sorte, satisfaça-te o quanto, a larga e franco da terra e do alto céu te hei revelado. Já dúvidas, não tendo, Adão lhe torna. Satisfeito de todo, estou de certo, arcanjo puro, inteligência empírea, e ensinado por ti conheço ao justo a mais fácil estrada, a mais sem riscos, por onde a vida encaminhar-se deva, isenta de perplexas fantasias, que a tranquila doçura lhe interrompem, a vida que Deus quer que penas e ânsias nunca perturbem, nela nunca habitem, exceto as que nós mesmos procuramos com vãs ideias e erradios planos. Mas a imaginação, o entendimento, propedem a vagar sem fim, sem modo, até que por alguém sendo avisados, ouvindo a si por experiência própria, conhecem que a sapiência não consiste em perscrutar as soltas mil objetos escondidos, sutis, que nunca se usam, e sim o que na vida cotidiana achamos ante nós e a nós preciso. É vaidade, ilusão, loucura o resto, e o pensar nele fazermos em tudo que a nossa utilidade mais respeita, inexperientes, imprevistos, broncos. Vamos, pois, a descer de altura tanta para mais baixo voo, e pratiquemos em coisas de uso a que alcançamos sempre. Talvez de algumas delas me permitas fazer menção que, imprópria, não entendo, e obter sabê-las da indulgência tua, se continuar-me o teu favor te dignas. Tens-me contado acontecidas coisas antes de mim,
Contar-te agora apraz-me a história minha, que talvez ignores. Ainda é muito de dia. Bem conheces com que ardil inocente me proponho a demorar-te aqui, até que ele acabe, pedindo-te que me escutes complacente, e isto seria em mim loucura grande, se em teu sim generoso não confiasse. Contigo enquanto estou, no céu me creio, e mais suaves encontros os teus discursos do que os frutos mimosos da palmeira, gratos depois do afã, a sede e a fome, nas horas do jantar apetecido. Gratos de certo são, mas fartam pronto. E teus discursos, que enche a graça empírea, têm tal doçura que jamais me fartam. Rafael, então, pelos seguintes termos, e com celeste agrado lhe responde: Não destituídos tem, ó Pai dos homens, de graça os lábios e eloquência a língua. Também o Eterno quis em larga cópia, com suas grandes dádivas prendar-te. No íntimo, no exterior fala o silêncio. Reluz de certo em ti a sua imagem, os seus encantos, a beleza sua. E modula-te a voz, forma-te os gestos. Nos céus, e de Deus quanto ao serviço, nosso igual sócio te julgamos no orbe, e inquirimos com gosto quais do Eterno as vias sejam para a dita do homem, por vermos quanto de honras te cumula e que ama por igual os homens e anjos. Conta, pois, nesse dia estive ausente. Como sucede a miúdo, fui mandado da legião minha em frente e em quadro posta a descoberta ocasional longínqua até aos negros portões do horrível orco, a fim de obstar que algum dos condenados, de lá em guerra, ou como espião saísse enquanto Deus formava este universo. Para ele, então, de audácia tal pungido, não vira a ponto de fazer estragos no tempo em que da criação se ocupa, não de certo que os réprobos consigam sem permissão de Deus sair do inferno. Mas ele, como rei, seus altos mandos, por pompa nos impôs, também querendo nossa obediência pronta sujeitar-lhes. Fechada com firmíssima punjança, achamos a portada temerosa, munida de trincheiras invencíveis. Porém, muito antes de chegarmos perto, ouvimos dentro sons que denotavam não dança ou canto, e sim raivas e fúrias, prantos, lamentações, dores, tormentos. No sábado, antes de acabar-se a tarde, regressamos à luz do céu contentes. Esta ordem ao partir nos fora dada. Agora, pois, prossegue a tua história. Atento te ouvirei, os teus discursos me são tão gratos como os meus encontras. Falou o arcanjo assim, e Adão lhe torna: Acha-se o homem perplexo quando narra como teve princípio a vida humana? Como se conhece a si quando começa? Contudo contarei. Grande é meu gosto de por mais tempo conversar contigo. Como acabando o mais profundo sono, deitado em mole relva, em flores lindas, de mim deitino, e em suor de cheiro grato que o sol nutrido de úmidos vapores, com os vastos raios seus de pronto enxuga. Para o céu volvo logo a vista errante. Atônito por largo espaço admiro todo o amplo firmamento, até que me ergo por instintiva rapidez movido, e como procurando ir-me de um salto além ao céu. Nos pés firmei-me a prumo. Vejo em redor de mim vales e montes, campos cheios de sol, bosques sombrios, cristalinas correntes murmurantes, e criaturas que andam, correm, voam. Cantar nos arvoredos ouço as aves. Tudo acho encantador, risonho tudo. Meu coração transborda de alegria. Examino-me então. Por miúdo indago quanto em mim vejo. Tendo-as móveis juntas, ando e corro, interior prazer me impele. Mas quem eu era, conhecer não pude, nem de quem tinha o ser, nem onde estava. Diligenciei falar, falei de pronto. A língua obedeceu-me, e a quanto via consegui adaptar os próprios nomes. Tu, sol, formosa luz, eu exclamava. Tu, alumiada terra, ovante e linda, vós, montes, rios, vales, campos, bosques, criaturas que tende moto e vida, contai-me, sim, contai-me. Se o souberdes, donde provenho, como aqui me encontro,
Não me fiz eu a mim. Logo, outrem fez-me, possuindo em si os necessários dotes, de poder sumo, de bondade imensa. Dize-me, como me será possível conhecer e adorar o Autor Supremo da vida e intelecção de que me adorno, e por quem mais feliz me considero do que à primeira vista me supunha? Falava e andava sem saber onde ia. Do sítio me afastando, em que primeiro vira a ditosa luz e respirara. Não ouvindo resposta, pensativo, sentei-me à sombra num mimoso banco, onde a verdura matizavam flores. Ali colheu-me o sono a vez primeira, que por suave opressão tomando posse dos meus sentidos cada vez mais fracos, me fez pensar que regressando eu ia ao que era dantes, insensível, mudo, e que passava logo a dissolver-me. Eis um sonho agradável, de improviso, minha imaginação tendo abalado, deu-me o prazer de me mostrar ao certo que ainda eu gozava de existência e vida. Pareceu-me que alguém, de empíreo aspecto, a mim se chega e diz-me: homem primeiro, tu destinado pai de imensos homens, ergue-te, Adão, tens prestes a morada, por ti chamando, venho ser teu guia para os jardins ditosos que te aguardam. Disse, tomou-me a mão, levantou-me, e pelos ares que macios cedem, sem precisão de andar, me foi levando sobre campinas e águas iminente, até me colocar numa montanha cujo cimo era um plano em torno vasto. Cercava-se ele de árvores formosas, entremeando de flores e de plantas, ora em caramanchões, ora enlatadas, já em vistosas moitas, já dispersas, cortadas de lindíssimos passeios, de maneira que a terra dantes vista, por muito menos bela eu reputava. Cada árvore enfeitava-se de frutas de variedade encantadora, e os olhos subitâneo apetite me entranharam. De as colher e comer, eis nisto acordo e vejo tudo real, como dormindo me fora vivamente afigurado. De novo andara, se o que foi meu guia para este sítio se me não mostrasse, com seu divino porte no arvoredo, cheio então de respeito e de alegria, prostrando-me a seus pés submisso, o adoro. Logo ele me levanta e diz-me afável: eu sou quem buscas, sou o autor de tudo. Quanto vês em redor, por cima, embaixo, por mim é feito. Este Éden te franqueio. Cultiva-o, dele goza e come os frutos, com plena liberdade e ânimo alegre. De todas estas árvores te nutre, no jardim postas. Nada aqui te falta, mas da árvore, que enquanto os dela comem produz do bem e mal a infausta ciência, que eu mesmo junto da árvore da vida, no meio do Éden pus, calção singela da obediência e da fé que a ver te incumbe. Nem sequer proves, nunca isto te esqueça. Evita as consequências amargosas que há de ter a infração deste preceito. E sabe que no dia em que a aprovares, meu único preceito transgredindo, de certo morrerás. E desde logo tens de perder estado tão ditoso, e de ires para um mundo desabrido, onde só há desgraças e misérias. Esta rígida ameaça temerosa, ele ma pronunciou com tom severo, e ainda soa espantosa em meus ouvidos, posto que eu possa preservar-me dela. Mas logo serenou o aspecto lindo e continuou gracioso o seu discurso. Nem só com fins tão gratos te franqueio, mas toda a terra a ti e à raça tua. Tem-na como Senhor, impera enquantos vivem nela, ou no mar ou campos do éter, andem, nadem ou voem, toma posse. Deles todos observa as várias castas, eu os da terra e do ar, aqui tus chamo para de ti seus nomes receberem, e sujeição igual fica entendida nos peixes que recinto aquoso ocupam, não vindo aqui porque sair não podem de seu próprio elemento, ou do ar ambiente as ondas respirar por mais delgadas. Tal falou. Ante mim vem logo vindo, do ar e da terra os animais aos pares, e chegando, o seu vôo aqueles sustam. Estes curvam-se humildes, quando passam, sei quem são,
e lhes ponho os próprios nomes, de inteligência tanta Deus me ornara. Porém não descobri em nenhum deles aquele que eu supunha ainda faltar-me, e tal reparo ouviu-me o autor de tudo. Que nome te hei de dar, ó tu que acima da humana essência estás, ou de outra essência mais alta que ela, e te sublimas tanto a tudo que há, se muito aquém te fica qualquer dos nomes que eu me anime a dar-te. Como adorar-te posso, autor do mundo, autor de todo o bem tão visto no homem, provido em cópia larga, o tens de tudo, mas com quem a reparta não diviso. Na solidão que dita se concebe, suscetível de gozo a sós estando, ou dado o gozo, que prazer se lhe acha? Assim falar ousei, e a visão linda, mais linda, com um sorriso se tornando, assim me diz: por solidão que entendes, não estás vendo cheia a terra, e os ares de tantos tão multimodos viventes, e as ordens tuas não ocorrem todos diante de ti, a divertir-te prestes? Não lhes conheces propensões, linguagens? Eles pensam também combinam, e têm direitos a que os não desprezes. Impera neles, teu império é vasto, neles teu passatempo constitui. Destarte se exprimiu quem tudo manda, e pareceu que essa ordem me intimava, de falar-lhe pedindo antes licença, e com humilde submissão lhe torno. Não te estimulem as palavras minhas, ó poder celestial, meu Deus, meu tudo, no que eu te vou dizer, sê-me propício, teu substituto a que não me fizeste, e inferiores a mim, por graus e muito, todos os outros animais que existem, em sociedade, que prazer encontram os que são desiguais na essência ou gênio. Desfrutar o prazer somente é dado ao que, com proporção devida e mútua de outrem, a quem o dá, também o aceita. Porém, tais circunstâncias diferindo e unir querendo condições contrárias, em vão se lida, e dentro em prazo breve, com tédio ambas as partes se repugnam. De própria companhia ouso falar-te, que ansioso busco para erguer-me com ela a todo o grau do racional deleite, em que os brutos não são consortes do homem, com sexos dois, cada um na sua espécie, tu propriamente os animais combinas. Assim como tua dita se comprazem, ao lado um do outro o leão e leoa exultam, mas nunca entre eles as espécies várias juntar-se podem. Separados vivem as aves, os quadrúpedes, os peixes, e assim nas castas, boi não se une à símia, muito menos será possível, no homem, tratar com brutos tão diversos dele. De desagrado, não mostrando indícios, destarte o onipotente me responde: mui requintada e fina, Adão, me ostentas em tua escolha e dita que procuras. Dizes que em solidão prazer não gozas, posto que de prazeres circundado, que ajuizas tu de mim, do estado meu, serei dietoso ou não? De todo sempre tenho eu estado só, não vendo nunca outrem depois de mim, nem semelhante, e igual menos ainda. Como tenho com quem recriar-me, se não me dirijo às criaturas que formei eu mesmo, das quais aqui em mais alto grau se encontram. De mim abaixo estão infindamente mais do que estão de ti as outras todas? Disse, e eu humildemente assim lhe torno. Para chegar à profundeza e à altura de teus caminhos eternais, não bastam, ente supremo, os pensamentos do homem. Tu, por essência, a perfeição possuis, nenhuma falta em ti achar-se pode. Assim, o homem não é, de sua dita, por graus, só chega aos términos bem curtos. Por isso anseia acompanhar-se sempre de semelhante seu com quem se ajude nos defeitos de essência limitada, para alcançar de sua dita a posse. Tu não tens precisão de propagar-te, porque ainda que estás só, és infinito, e quanto há de numérico transcendes, mas o homem só por números avonda a encher de sua imperfeição as metas. Assim, de outro igual, seu iguais propaga, multiplicando sua imagem própria, da unidade suprindo, um tanto a falta que em tal ato requer nas partes ambas a mais viva amizade.
o amor mais terno. Na tua solidão, tu solitário, muito bem de ti mesmo te acompanhas, sem que precises de sociais prazeres. Contudo, se o quisesses, poderias elevar tuas mesmas criaturas a grau divino, próprio ao fim proposto. Mas por conversação não me é possível pôr a prumo animais que andem de bruços, nem comprazer-me nos costumes deles. Tomando ânimo, assim falei afoito, e usei da permitida liberdade, que sendo aceita, pôde esta resposta alcançar a engraçada voz divina. Adão, experimentar-te assim me aprouve. Não só dos animais vejo que entendes, nome apropriado a cada qual impondo, mas de ti mesmo, porque bem expressas o espírito que livre e em ti reside, imagem minha, que não dei a brutos e cuja sociedade, a ti imprópria, fortes motivos tem de rejeitares. Esta disposição conserva sempre. Antes de tua súplica, eu sabia que o homem, estando só, não é ditoso, e que nenhum dos animais que observas será a tua adequada companhia. Falei-te assim, a ver como julgavas, do que mais relação terá contigo. Descansa, que será de muito a teu gosto a companhia que eu te der. Tens nela teu igual, teu auxílio, outro tu mesmo. Serão de todo os vívidos desejos de teu ansioso coração cumpridos. Calou-se ele, ou mais nada ouvir eu pude. Minha térrea substância, fatigada de tal colóquio celestial, sublime, em que subiu tão alto, obedecendo tanto tempo de Deus à força empírea que a levava de envolta em seu influxo, sucumbiu quais sucumbem os sentidos, se os exercita e cansa um grande objeto. Eis deixa-se cair como ofuscada, e logo auxílio procuro no sono. Quando pronto acode a voz da natureza, apossa-se de mim, fecha-me os olhos, mas liberta fica minha imaginação, que é vista interna pela qual, como estático, presumo, posto dormindo estar, que ali contemplo a imagem fulgurante que acordado estava a ver. Então ela se inclina, abre-me o lado esquerdo, e dali toma uma costela, tinta em vivo sangue, de espíritos vitais ainda animada. Foi grande o golpe e num instante a cura. Deus com as mãos a costela vai moldando, até que uma criatura dela forma, muito semelhante a mim, mas de outro sexo. Pareceu-me tão bela e tão amável, que tudo quanto dantes no universo julgara belo agora, o cri mediano. Ou que do mundo as formosuras todas em corpo tão gentil se resumiam, principalmente nos benignos olhos que desde então mimosos infundiram dentro do meu coração tanta doçura, qual nunca experimentado havia dantes. Do porte seu também logo exalaram o espírito de amor, graças, deleites, que em toda a natureza se esparziam. Nisto ela foge e me deixou em trevas. De repente, acordei na ânsia de achá-la, ou de carpir sem causa a perda sua, abjurando o prazer que não fosse ela. No entanto, quando menos a esperava, não longe a vi, tal como a vira em sonhos, adornada de quanto o céu e a terra para fazê-la amável possuíam. Ei-la que vem, condula o autor celeste, guiando-a com sua voz, porém não visto. De ritos conjugais vem informada, da santidade e calidez das núpcias. Nos olhos traz o céu, no andar as graças, o amor e o brio nas maneiras todas. Em tantas perfeições, eu enlevado a erguer assim a voz fui compelido. Ela volta, dissipa-se o meu susto, cumpres quanto disseste, ó Deus benigno, generoso doador de coisas belas, mas esta sobrepuja as outras todas, que não se podem comparar com ela. Nela me estou a ver, dos meus por certo seus ossos são, da minha carne a sua, do homem tirada foi, mulher se chama. Por ela, pai e mãe, ele abandona, e esposo se une à esposa idolatrada. Em deliciosa união, ambos formando um coração, uma alma, uma só vida. Prestava ela atenção às minhas vozes, acabando de ser por Deus formada. Ainda toda pudor, toda inocência, já conhecia com clareza exata o grande preço das virtudes suas, que deve ser com mimo requestada,
e não ganhada sem que muito a roguem, que não deve óbvia ser, nem ser esquiva, mas recatada estar, assim causando mais vivo amor, mais ávido apetite, ou por melhor dizer, a natureza nos pensamentos tanto lhe influía, ainda que isentos da mais leve mancha, que ela me olhou modesta e retirou-se. Eu fui seguindo-a, percebeu em breve com que respeito e amor eu me portava, e não tardou com majestoso obséquio em ceder à razão que me assistia. Ao nupcial aposento a vou guiando, corada, semelhante à manhã bela. Nessa hora, inteiro o céu e os astros todos sobre nós mandam mais seleto influxo e nos decoram com fulgor mais vivo. Mais ataviados de verdura e flores, dão-nos os parabéns montes e vales, suave e alegre, concerto as aves tecem, frescas as virações, meigas as brisas, nossa união pelas árvores murmuram, e com as asas brincando nos atiram de arbustos próprios rosas e fragrâncias, até que o rouxinol entoou solene o canto do himeneu, e assim convida da tarde a estrela a que de pronto acenda no arbóreo cimo da montanha sua, das sacras núpcias, o brilhante facho. Assim te hei relatado a minha história, levando-o até ao ápice da dita, que neste paraíso estou gozando, e cumpre confessar que, achando eu gosto em tudo o mais de que se adorna o mundo, quais os passeios, plantas, frutos, flores, a música das aves, tudo em suma, que delicadamente me comove, o tato, o gosto, o ouvido, a vista, o cheiro, por nada sinto na alma abalo vivo, desejo ígneo nenhum, goze ou não goze, mas outro é meu sentir por tal beleza. Vejo-a abalado de transporte sumo, cheio de igual transporte a toco e a apalpo, ardo por ela em comoção estranha, minha única paixão conheço nela, quaisquer outros prazeres não me agitam, a todos eles superior me julgo, porém somente me confesso fraco ante os encantos, ante o mover d'olhos, com que a beleza triunfar consegue, ou pobre a natureza em mim se mostra, fazendo-me imperfeito e assim não apto de tal objeto a repelir encantos. Ou mais talvez tiro do que bastava do meu lado, e essa falta me enfraquece. Ou quando menos, deu em demasia ornatos à mulher que, não obstante, ser no seu interior menos sublime, mostra por fora as perfeições mais belas. Não que eu deixe de ver que abaixo fica no desígnio essencial da natureza e da alma nas internas faculdades, que são na espécie humana as mais distintas, e que também, por fora, iguala menos de quem nos fez a majestosa imagem, e designa com menos expressão o caráter de império impresso no homem, com que ele as outras criaturas rege. Contudo, quando dela me aproximo, tão amável a julgo, tão perfeita, tão ciente de si mesmo e extreme em tudo, que quanto a ela pretende ou faz ou fala, o mais discreto me parece sempre, o melhor, o mais certo, o mais virtuoso. À vista dela, a ciência, a mais profunda, titubeia. À vista dela, a ciência mais profunda titubeia, desmente a usada força, a mais grave e ilustrada sisudeza desconcerta-se e mostra-se loucura, como se antes de mim fosse ela feita e não depois, qual foi por causa minha de autoridade e de razão se adorna, e para tudo ter, seu porte amável, candura e graças todo, em si ostenta nobreza de alma, pensamentos grandes, dela em torno espalhando reverência, que faz o ofício ali de guarda de anjos. O arcanjo carregando-se no vulto. A natureza não acuses, diz-lhe, cumpre ela o seu dever. O teu tu cumpre. No facho da razão sempre confia. Nos graves lances em que mais é útil, como esse em que ora estás de nímio creres, em coisas que ainda menos primorosas são em si do que tu as consideras. Não te há de ela deixar se a não deixares. Quem te transporta assim, que admiras tanto? Um simples exterior? Bela é, por certo, a tua esposa,
Mostra-se credora de teu respeito, teu amor, teus mimos, mas nunca que te sejas dela escravo. Compara-te com ela e raciocina. A estima de si próprio se é fundada na ingênua retidão, na sã justiça. A melhor guia do homem constitui. E quanto mais souberes conhecê-la, tanto mais Eva em ti verá seu chefe, sua bela aparência sujeitando à realidade com que tanto te honras. E não deixes de ver que a esposa tua, tão linda feita para altear teu gosto, tão respeitável para tu poderes com dignidade amá-la, entende quando a estima de ti próprio desconheces. Mas, a respeito das sensuais delícias pelas quais se propaga a espécie humana, repara que, se as julgas superiores às mais que tens, também são elas dadas aos brutos todos. O que assim não fora, se elas possuíssem privativo império de subjugar o entendimento do homem, ou de paixões introduzir-lhe na alma. Ama na esposa, sempre estima nela razão, bondade, pundonor, encantos. Tu cumpres teu dever, amando-a muito, degradas-te se tens paixão por ela. O verdadeiro amor não se combina da paixão com as danosas turbulências. No bom senso e razão tudo se firma. Refina o juízo, o coração ilustra. É caminho por onde erguer-te podes, ao prazer eternal do amor divino. Até as sensuais delícias não se abaixa. Por tais motivos, digna companheira, nunca entre os brutos foi por ti achada. Adão, meio corrido, lhe responde: nem de Eva o corpo que Deus fez tão belo, nem os sensuais, prolíficos deleites de quaisquer outros animais partilha, possuem sobre mim poder tão grande, ainda que ao leito conjugal tributo misteriosa, sublime reverência. Mas de tudo me encantam, me arrebatam suas nobres maneiras tão graciosas, a decência que imensa e ingênua sempre de ações suas e palavras corre, de amor e complacências misturada, provando não fingida a união solene, que em nós faz uma só das almas ambas, harmonia que, vista em par consorte, mais prazer causa do que sente o ouvido, quando sons harmoniosos o deleitam, contudo nunca dela sou escravo. Assim a este respeito te descubro, tais quais são meus internos pensamentos. Mas os objetos vários, que os sentidos mostram de modos mil, não me subjulgam. O que é melhor, com liberdade, quanto aprovo, sigo. Uma pergunta agora me concede. Se legítima for essa pergunta, na raça humana o amor tu não condenas. Dize que pelo amor ao céu se sobe, que é para os céus o condutor e a estrada. Os anjos porventura também amam? Que se amam, como o seu amor exprimem? Somente os olhos em tal caso empregam? Ou seus mútuos fulgores entrelaçam? Unir-se-ão estando um nos braços de outro? Ou será essa união mental somente? O anjo rindo, e nas faces cor tomando, qual a da empírea rutilante rosa, a cor de rosa que é de amor emblema, assim responde: basta-te que saibas que nós nos altos céus somos ditosos e que onde amor não há, jamais há dita. Quanto puros prazeres tu desfrutas no corpo teu, que puro o fez o Eterno, no mais subido dos graus nós desfrutamos, sem os obstarem membros nem junturas, mais fácil do que doar porções diversas. Abraçam-se os espíritos e se unem com íntimo, instantâneo movimento, pureza com pureza misturando. Adeus, não posso mais. O sol transpondo o verde promontório e espere as ilhas. Vai pôr-se e assim minha partida marca. Sê constante e feliz, de amar não deixes. Mas Deus primeiro, que é somente amado, por quem restritamente lhe obedece. Guarda-lhe o seu preceito soberano. Toma cuidado que a paixão demente não force o juízo teu a ações que livre ele de modo algum fazer quisera. De ti e dos filhos teus, dita e desdita em ti postas estão. De ti dependem. Não te descuides. Eu e os demais anjos tua perseverança aplaudiremos. Porta-te firme, livremente mandas no arbítrio teu.
Em tua mão possuis firmeza ou queda. Basta-te a ti mesmo, não precisas pedir auxílio estranho. A tentação de transgredir repele. Calou-se, levantou-se e foi seguindo. Pois que deves partir, Adão lhe torna e com saudosa bênçãos o acompanha. Vai, hóspede celeste, etéreo núncio, mandado aqui por Deus que temo e adoro. Tua condescendência sacrossanta foi para mim afável, generosa, e sempre tem de ser por mim honrada. Com mui viva lembrança agradecida, pelo gênero humano sempre nutre essa beneficência, essa amizade. Tua visita a miúdo aqui repete. Assim partiram. Para os céus o arcanjo, e para o albergue seu o pai dos homens.